a gente fazer reposição hormonal com injetável para mulher. A não ser que, assim, que ela queira muito e... Por que não é legal? Porque vai fazer um pico muito alto, coisa que a mulher não faz, ela não faz picos elevadíssimos de testosterona, tá? Costuma dar um monte de efeito colateral, cai cabelo, a mulher não gosta, tá bom? Então, injeção de testosterona para a mulher não costuma funcionar bem, tá bom? Se você quer manter ela funcionando fisiologicamente, parecida com a própria produção dela, a injeção não é a melhor forma, tá? A segunda forma é o gel, que é a mais comum, que é a que os estudos científicos mais comentam. O gel é uma boa forma? Ele é uma forma eficaz de fazer a reposição. Contudo, tem mulheres que não absorvem gel, não absorvem, porque a pele está grossa, porque não tem muita absorção, porque às vezes o subcutâneo, a gordurinha embaixo atrapalha bastante. Então tem mulheres que o gel vai muito bem e outras não. O gel, ele também pode ser aplicado diretamente na vagina. Tem algumas pacientes minhas que eu peço para passar gel na pele e gel na vagina. Passa 5 dias na pele, passa 2 dias na vagina. A vagina adora testosterona, tá? Inclusive melhora muito um quesito que a gente chama de excitabilidade sexual. Excitabilidade não é desejo, é tesão, tá? Então aumenta a tesão. Se você, mulher, tem dificuldade de ter tesão, passar gel de testosterona na vagina pode ajudar, porque ele vai fazer o seu clitóris aumentar um pouquinho de tamanho. Eu não estou falando de clitoromegalia, tá? Desenvolver um clitóris gigante, nada disso. Eu estou falando de ofertar um hormônio e aquele tecido tem sensibilidade àquele hormônio, então o clitóris vai ficar mais sensível, vai ser legal, tá bom? Eu tive uma paciente uma vez com 70 e poucos anos e a vagina dela estava muito seca e a gente fazia reposição sistêmica e não resolvia. Sistêmica é oral e dérmica. Eu passei testosterona vaginal para ela. Aí na outra consulta volta ela e fala: doutor, eu estava varrendo a minha casa e eu tive um orgasmo espontaneamente. Aí, enfim, piada, né? Mas eu gostei muito, eu achei muito interessante aquele caso. Então, pessoal, podemos fazer. Se você vai fazer gel na vagina, tem que ser um creme que funciona na vagina. Não adianta passar base alcoólica, tá? Senão você vai queimar a sua vagina. Aí a gente pode... O problema é que as mulheres não gostam de passar creme na vagina porque fica gooey. Gooey é pingando, melecado, tá bom? Fica melecado, não é legal. Aí elas reclamam um pouco. Existe a possibilidade da gente fazer fita vaginal, fita sublingual, tá? Também é bom, as mulheres até gostam da fita. E existe a possibilidade de fazer implante de curta duração, que eu não gosto de fazer isso para mulheres, e os implantes de longa duração, que atualmente tem sido a minha forma preferida. Mas aí o que funciona para cada mulher, tá? É individual. E tem mulheres que se dão muito bem com uma e não se dão bem com a outra, tá? Diga, Fabi. Gui, eu uso testosterona no mesmo pump com estradiol e progesterona. Dá o mesmo efeito? Então, essa paciente disse assim, essa espectadora disse assim: eu uso a testosterona no mesmo pump, mesmo gelzinho que estrogênio e progesterona. Essa não é uma forma errada de fazer reposição, tá? Não estou falando que está errado. Mas não é a melhor forma, no meu ver. Se esse médico prescreveu assim, é porque às vezes essa paciente não tem facilidade de aplicar o gel, né? Aí ele coloca tudo no mesmo lugar e garante que em uma passadinha ela aplicou tudo. Mas eu não gosto muito dessa forma. Por quê? Primeiro, cientificamente a gente sabe que progesterona pela boca é melhor. Os dados de proteção endometrial são muito melhores com progesterona por via oral. O Trogestan, Juno. Eu costumo manipular muito progesterona também, porque progesterona dá muita sensibilidade na mulher.
Tem mulheres que não toleram progesterona muito bem, tem mulheres que deprimem, tem mulheres que ficam suicidas com progesterona. Eu já tive 2, tá? Aí a gente precisa trocar, não dá pra passar testosterona oral pra ela, a gente tem que pensar de outra forma. Tá vendo como é que é muito individual, né? Eu acabei me perdendo. O gelzinho, tá? Então eu não gosto de passar progesterona via transdérmica, eu prefiro oral, só gosto da transdérmica se não funcionou oral, tá? Testosterona, e a progesterona toma à noite antes de dormir, porque ela pode estimular seu centro GABA, que é quem relaxa, quem diminui irritabilidade, quem diminui insônia. Quando a mulher chega no consultório falando assim, olha, eu tô brigando com todo mundo, eu tô muito irritada, nananã, eu sei que tá faltando progesterona. É ela me falando assim, eu estou deficiente de progesterona, tá? O estradiol, ele geralmente é gel mesmo, tá? O gel é ótimo para fazer reposição de estradiol. A gente geralmente passa ele à noite também. Doutor, posso passar de manhã? Pode. É um problema passar de manhã? Não. Melhor a que horas? Melhor é à noite, tá? Ok. E aí, o transdérmico é a forma que a gente sabe que não vai aumentar risco de evento cardiovascular, é a forma que a gente sabe que vai ser eficiente para aquela mulher, tá? O grande cuidado com o estrogênio é ter certeza que ele chegou na concentração certa no seu sangue para você ter o resultado de proteção óssea e proteção cardiovascular, que significa superior a 60. É bastante coisa, é muita coisa, tá? Aí, às vezes, a mulher começa a sangrar de novo, que é comum, né? Aí fica chateada com a gente porque tá sangrando de novo e não queria sangrar, mas é a adaptação. A gente vai ter que descobrir um novo equilíbrio dela. Ok. E a testosterona, a gente prefere que passe de manhã cedo. Então, o gelzinho, tudo em um, ele tira um pouco da beleza da reposição hormonal. Fica simplificado demais. Mas tem mulheres que funcionam no simplificado demais. Vamos dar beleza, camada, textura para essa reposição, fazendo o negócio ficar mais bonito? Aí eu separo, tá? Progesterona por via oral, à noite. Estrogênio por via transdérmica, preferencialmente à noite, pode ser de manhã também. E testosterona transdérmica, etc, por via pela manhã, tá bom? Então é assim que eu gosto de fazer. Mas cada caso é um caso, tá? Tem gente que não toma nada pela boca, tem gente que detesta passar creminho, cada um tem a sua peculiaridade. Fala, Fabi. Doutor, fala um pouco, por favor, sobre reposição de testosterona subcutânea. Tá, testosterona subcutânea. Eu tô entendendo como subcutânea ou implante subcutâneo, tá bom? Vamos lá. Isso é polêmica também. Nos Estados Unidos não existe implante subcutâneo para mulheres. Não tem. Quando a gente vai para lá, a gente ouve alguns professores lá falando mal de implante para mulher. Mas eles falam mal porque lá não é produto FDA approved, tá? Não tem aprovação para o FDA para mulheres, tem para homens, tá? Para homens tem, inclusive é a única forma que mantém níveis robustas e estáveis de testosterona. Na minha opinião, é uma das melhores formas de fazer reposição de testosterona para homens, tá? Para mulheres, aqui no Brasil a gente pode utilizar, tá? A gente tem produtos aprovados aí pela Anvisa, tá tudo bem, cada país tem a sua individualidade, levando em consideração política, econômica, etc, tá bom? Tem mulheres que se adaptam muito bem ao implante, tá? Assim, não é uma via que eu desgosto, não. É a primeira via? Não costuma ser, tá? Aliás, colocar um implante de cara sem fazer nenhum teste na mulher costuma ser complicado, né? Porque se ela não testou aquele hormônio, não sabe como o corpo vai receber, não sabe qual vai ser uma dosagem legal, uma concentração legal para ela, pode ser que ela entre num desfecho de efeito colateral indesejado e aí ela fique ali 5 meses, no mínimo, com aquele efeito colateral indesejado, tá? Então, o implante, ele pode ser uma via legal para a mulher, não gosto que seja a primeira via,
ela é uma via a ser considerada futuramente, quando a paciente deseja, ou quando as outras formas de fazer reposição falharam, ou a mulher não conseguiu manter o ritmo dela com aquele outro hormônio, que acontece também, tá? Fazer reposição hormonal mais ou menos não funciona. Passo o gelzinho 3 vezes por semana e não passo 4, não vai estar protegida. Viajo muito e esqueço de levar o gelzinho, que vai parar na alfândega, não vai funcionar para aquela mulher. Tomo 2 meses e paro 2 meses, não vai funcionar. Então a gente precisa que a mulher tenha regularidade, porque os sintomas que a mulher desenvolve na perimenopausa especialmente são atribuídos à grande variabilidade hormonal. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. É aqui, ó, sintoma, 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 sintoma. Sintoma do excesso, sintoma da falta. Sintoma do excesso, sintoma da falta. É uma montanha-russa, tá? Então, pra gente faz sentido estabilidade. E aí, quem entrega excelente estabilidade no estrogênio é o implante silástico e o adesivo cutâneo, tá? O System e o Estradote, tá? Eu gosto muito desses adesivos, só que no Brasil a gente tem alguma restrição. Nos Estados Unidos eles têm várias gramaturas do hormônio, 100, 75, 50, 37,5, 25, no Brasil não tem. No Brasil é 100, 50, 25. Aí quando eu quero prescrever uma dose intermediária para a mulher, não quero nem 50 e nem 25, eu faço o quê? Eu mando ela cortar o adesivo, aí ela vai ter que usar 2 adesivos, aí ela já manda a mensagem logo, não vou usar 2 adesivos. Eu recebi essa mensagem semana passada. Doutor, não tem, não quero usar 2 adesivos, tal, tá bom? Então, aí não é uma via boa para aquela mulher, porque infelizmente farmaceuticamente as vias não facilitaram para a gente, não trouxeram o produto para o Brasil, tá bom? Paciência. Eu falei de tudo, Fabi? Falei, né? Legal, próxima pergunta. Pessoal, vão fazendo as perguntas de vocês aqui, a Fabi tem mais algumas, mas depois eu vou voltar para vocês, tá? Eu tô vendo aqui que a Casa Almara Oficial já tá perguntando, Ana, depois a gente vai voltar em tudo isso, tá bom? Não tem mais. Acabou? Acabou. Ah, então foi. Legal. Então agora deixa eu olhar aqui. Tô vendo que tem alguns pacientes meus aqui, algumas mulheres fazendo reposição já comigo. Doutora Fabiana, oftalmo. Gostaria de fazer consulta online com você. Doutora, você pode me mandar uma mensagem no direct, tá bom? Lá a minha equipe vai entrar em contato com você, explicando todos os detalhes. Eu atendo online para o Brasil e para o mundo, na Suíça, na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos. Eu já tive paciente da China, já em Macau, tá? Quando a gente faz online para fora do Brasil, a gente tem alguma dificuldade com exames e com prescrição. Mas sendo online no Brasil, tranquilíssimo, tá? Tranquilíssimo. Doutora, Fabiana perguntando, você faz avaliação de como estão os níveis hormonais na mulher antes e durante a reposição hormonal pós-menopausa na mulher? Com certeza. Depois que a gente começa a fazer reposição hormonal de menopausa, e a gente entende que os exames laboratoriais que são feitos por eletroquimiluminescência, que é uma técnica barata, tá? O plano de saúde paga pra gente aquilo que é barato. Tá? O que é barato é necessariamente bom? Difícil, tá bom? Depois que a mulher já está em algum tempo em reposição hormonal, além de sintomas, eu preciso checar a questão hormonal de maneira precisa. Aí a gente faz exames de precisão. Como que funciona isso? Ela urina e eu vou estudar todos os metabólitos hormonais urinários daquela mulher para entender se ela tem uma boa metabolização e concentração daqueles hormônios no corpo dela. Quais são os problemas que a gente costuma encontrar? Mulheres que o estrogênio é metabolizado extensamente a uma via tóxica de estrona, chama-se 4-hidroxistrona. Se a mulher tem excesso inflamatório e sensibilidade genética, porque ela tem alteração em mecanismo de CYP,
que é aquela citocromo-oxidase, a gente tem que ajudar aquela mulher a trocar a via de metabolização dela, ou reduzindo o estrogênio, ou reduzindo medicamentos e suplementos que possam estar competindo com aquele mesmo sistema de detoxificação via CYP, ou reduzindo e utilizando medicações ou suplementos que ajudam nessa via de metabolização. E mulheres, o estrogênio de vocês, ela tem uma metabolização extensa pelo seu intestino, tá? Extensa. Se o intestino está inflamado, isso é um termo genérico para a gente descrever disbiose, inflamação intestinal, a mulher fica com muita dificuldade de tirar aquele estrogênio do corpo, a gente chama de estroboloma intestinal, e aí começam a surgir doenças pela má metabolização do estrogênio. Aí você vai no exame de sangue e o estrogênio da mulher é normal, quer dizer, não é ali que é o problema. Aí você vai e descobre que o problema é metabolização intestinal do estrogênio, que não está legal. Um outro tecido que adora metabolizar estrogênio e que falha muitas vezes é a gordura, aí vira lipedema, tá? Então a gente tem falha de metabolização de estrogênio intestinal, tá bom? Então, sem tratar intestino, eu pioro a tua reposição hormonal, entendeu? Então precisa tratar intestino também, tá? Elaine Crisbal. Acabei de fazer teste dérmico, espero que melhore. Eu também espero, tá? Significa? Significa. Doutora Fabiana, oftalmo. Brain fog. Como melhorar esse sintoma? É complexo, tá? A gente conseguir já deixar diminuir a variabilidade hormonal já ajuda muito, tá, doutora? Então, é importante diminuir esses sobes e desces aí da menopausa. Mas existem múltiplos outros fatores que podem estar contribuindo para a brain fog, tá? Deficiência é pouco sono, sono de má qualidade, come muito antes de dormir, então o cérebro não descansa. Às vezes, um excesso de oxidação cerebral, eu geralmente vou para esse lado de um cérebro extremamente oxidativo também, tá? Aí tem que fazer antioxidante cerebral. Eu gosto muito de fazer a glutationa via inalatória, tá? Eu pego glutationa, compro, ou você pode pegar a N-acetilcisteína da farmácia, um polinho, R$5 e inalar, tá bom? Ele já vai ajudar a aumentar a concentração de glutationa cerebral via bulbo-olfatório, tá, doutora? A Laila, maravilhoso, obrigado, Laila. Elaine, uhul. Além disso, eu estou com estradiol. Eita, mulherada forte. A mulherada sofre, tá? Sofre mesmo. A gente pega cada drama aqui no consultório por conta da menopausa, gente. É tipo assim, às vezes vem a família junto. Tipo, o marido já tá desesperado, não sabe mais o que fazer. Graças a Deus que a gente está vivendo esse momento de libertação na sociedade, onde as mulheres estão tendo mais orientação em relação à reposição. A gente está finalizando a era perdida, que a medicina chama. Aquelas mulheres que faziam reposição hormonal e que tiveram que parar por conta daquele estudo de 2001, ou aquelas que deixaram de receber reposição hormonal porque tinha aquele grande medo, tá bom? A Mônica, a testa é incrível, minha dúvida é sobre como encontrar o equilíbrio para evitar efeitos adversos como a queda de cabelo ou qualquer outro efeito androgênico indesejado, tá? Mônica, uma das formas é a gente entender a metabolização hormonal, tá bom? É a gente ver como você está metabolizando aqueles hormônios que eu prescrevo, tá? Entender quanto de androgênico tem concentrado, entender se aquela dose está sendo efetiva para você por mais tempo, porque o sangue ele pega um raio-x muito pequenininho, tá bom? 3, 4 horas ali. Ele é incrível, mulheres façam consulta com eles. A Paty é minha paciente já tem uns 2 anos, a vida dela se transformou completamente. Parabéns, Paty. Ela é protagonista, tá? Eu ajudei ela ali. A Laila, tenho 38 anos, mas já sinto muita queda de libido e estou em FIV. Será que seria legal iniciar já, mesmo em dose baixa, outros hormônios? Tá. Laila, o que eu vou te dizer sobre isso?
Quando a mulher está transicionando para a menopausa, você ali 38 pode estar já transicionando, geralmente pode começar aos 35, e a gente começa algum nível de reposição, isso dá uma... Pensa que você pega um maracujá que está começando a secar lá na gaveta e joga uma aguinha nele, põe ele ali para o lado de fora para dar uma respirada, o seu ovário dá uma respirada melhor. Os hormônios, eles servem como uma espécie de um grande hidratante, tá? Isso é uma forma muito simplificada de ver, mas Deu uma pausa aqui por conta da conectividade. Desculpa, a minha internet oscilou, tá? Mas quando você coloca um pouco de estradiol e de progesterona... Putz, está falhando, eu vou tirar aqui. Aí as pessoas saíram. O que aconteceu? Tá reconectando a internet aqui. Desculpa, pessoal, a minha internet oscilou, tá? Mas respondendo a pergunta da Laila. Nessa fase, se a gente começa já a fazer uma reposição, o seu ovário volta a funcionar muito bem, tá? Agora, você em FIV vai precisar conversar com a sua fertileuta. Eu normalmente mantenho uma dose baixa de progesterona, tá? 50 miligramas, porque ela ajuda na gestação. Mas aí tem que entender o trabalho conjunto com o fertileuta. Doutor, eu tenho 64 anos e comecei a repor agora. É o gel manipulado que você diz. Legal, Mari. Pode fazer com gel. Funciona muito bem para muitas mulheres, tá bom? Manda ver. Doutora Roberta. Legal. Boa. Pessoal, mandem as dúvidas. Mandem, tá? Estamos prestes a terminar a live aí. A casa Almari. Tenho alergia à testosterona por tudo. Nossa, que interessante. Ó, às vezes a gente tem alergia ao excipiente, tá? É a forma que o gelzinho foi manipulado, tá bom? Muitas vezes não é a testosterona em si, tá? O seu corpo produz testosterona. Não tem como você ter alergia à testosterona, tá bom? O meu cabelo cai horrores. Cabelo cair não é sinônimo de alergia, tá? Isso é um efeito colateral da má metabolização da testosterona, que pode indicar excesso de reposição em alguns casos, tá? Ou outros casos é só porque seu corpo adora transformar a testosterona na forma que faz o cabelo cair mesmo. Ah, Mari, doutor, eu sinto uma agitação no meu corpo, isso é normal? Eu uso o gel. Será porque eu comecei tarde demais? Mari, não tem essa de tarde demais, tá bom? A medicina vai fragmentando a mulher. Quem fragmentou a mulher e fala que tem uma idade ótima para fazer reposição é a cardiologia. Eles falam assim, ó, 10 anos após a menopausa. Ali, 10 anos depois, até 10 anos você tem benefícios cardiovasculares. Agora, não significa, e não tem escrito em lugar nenhum no universo, que a gente não possa começar a reposição hormonal depois de 10 anos para a menopausa, depois de 10 anos da menopausa. Só significa que eu perdi a janela ótima, a tal da janela de oportunidade, para fazer prevenção cardiovascular em você, evitar infarto, AVC, hipertensão, etc. Mas o teu osso continua se beneficiando de você fazer preventivamente reposição com estrogênio para você evitar a fratura óssea que você costuma ter com 74 anos, tá bom? Então, não desanima, não tem essa de tarde demais, não. Esse tremor precisa ser investigado, tá bom? Ana, moro nos Estados Unidos, minha médica passou progesterona oral 200 e não me senti bem, minha pressão caiu. 200 é uma dose altíssima para começar, Ana. É muito comum as mulheres terem problema com 200 miligramas de progesterona. Quais são os efeitos colaterais mais comuns? Primeiro, dor na mama. Segundo, uma sensação de que vai menstruar a qualquer momento e a menstruação não desce. Não desce. Aí você para de tomar progesterona, desce no outro dia, tá? Terceiro, excesso de sonolência durante o dia seguinte. Fica meio chapada de manhã cedo, demorando a voltar para a vida real, tá? E
algumas mulheres, especialmente aquelas que têm um perfil androgênico, tá? As mulheres que são malhadonas de academia, que gostam de um esteroide, que gostam de muita testosterona, estilo de vida delas, tá? Não tem ninguém julgando aqui. Elas costumam responder mal à progesterona, elas deprimem, tá? Porque o corpo delas já está reacostumado com outras coisas. Beth, amando te acompanhar. Obrigado, Beth. Dê feedback sobre a live, dê feedback sobre os vídeos, fala o que vocês gostam, o que vocês não gostam, que me ajuda bastante, tá? Estrogênio eu passo na coxa e também tomo um comprimido à noite. Fazer reposição de estrogênio na coxa e o comprimido deve ser progesterona, tá? Eu entendi que seu médico escolheu estrogênio transdérmico e escolheu progesterona oral, tá? Não costumamos passar estrogênio na coxa e comprimido de estrogênio à noite também não, tá? É a Tassiana que tá falando. Deixei uma pergunta na parte de perguntas no Insta. Paty, Fabi, a gente respondeu a pergunta da Taira. Vê aí se a gente respondeu a pergunta dela, tá? Doutora Fabiana mandou mensagem no WhatsApp, obrigado. Tati. Oi, Tati, como é que você tá? Tudo bem? Saudades também. Gestrinona. Nossa, Rose, você foi cirúrgica agora, hein? Muito bom. Pessoal, na medicina as coisas têm indicação, tá? Então eles entenderam que para determinada patologia aquele hormônio ou progestina, que é a gestrinona, tá? A gestrinona é um hormônio meio esquizofrênico, porque ele bloqueia receptor de estrogênio, bloqueia receptor de progesterona, funciona como uma progestina e funciona também como um hormônio androgênico, como uma testosterona, tá bom? Então é assim, um hormônio complexo, tá? Não é um hormônio simples de ser estudado, não. Não é reposição hormonal de menopausa. Não é, desiste, entendeu? Você tá ali, não tá repondo progesterona. Gestrinona é uma coisa, progesterona é outra coisa. Significa que não pode usar na menopausa ou na perimenopausa? Não significa. Ontem mesmo eu prescrevi gestrinona para uma paciente perimenopáusica com um monte de foco de endometriose. Um monte, assim, acometendo o reto dela, já pegando uma parte da bexiga. A gestrinona é muito boa para endometriose. Ela é muito melhor do que Dienogest, por exemplo, tá? Agora, não foi com finalidade de reposição hormonal de menopausa que eu passei para ela. Ela tá tomando progesterona. A gestrinona foi para que, quando eu prescrevesse estrogênio, ela não tivesse sangramentos intensos, tá bom? Pouquíssimas pacientes minhas usam gestrinona, tá? Quase nenhuma, para falar a verdade. Luana, perimenopausa e estou tendo muita dificuldade para pegar no sono. Finjo que não me atrapalha e vou treinar quase todos os dias. Isso tem como resolver? Sim. Luana, costumeiramente, esse problema de insônia que você tem é relacionado à deficiência de progesterona, tá? Agora, não esquece de fazer uma higiene do sono, é muito importante, tá? Óculos amarelo, tomar melatonina na hora do pôr do sol, ver a sua progesterona. A progesterona é o segundo hormônio que declina. Primeiro é testo, depois é progesterona, tá? É comum eu regular o sono da mulher, regular a reposição de progesterona pelo sono. Quando ela me fala que o sono dela tá maravilhoso, aí eu sei que a dose de progesterona tá certa, tá bom? E tem mulheres que se transformam com a progesterona, tá? Doutora Bruna, saudades, eu vi um vídeo seu esses dias sobre retração gengival, já pensei em marcar consulta, tá? Eu até comprei uma escova de dente lá que você falou. Escova de dente interdental, comprei, tô usando. É difícil usar aquilo, não é fácil não. Doutora Fabiana, como ajustar desbiose intestinal? Quem descobrir isso vai ganhar o Nobel da Medicina, tá? Não tenha dúvida. Não é simples, é bastante complexo, porque a gente está falando de emoção, compulsão, hábito alimentar, hábito social, a gente está mexendo num sistema muito complexo, doutora. Pasme, os pacientes em microdose de Monjaro têm melhorado bastante. O que eu penso sobre isso? Essa é a minha opinião, isso é não científico, tá?
A gente come demais. Come demais, demais. A gente nunca teve uma sociedade que tivesse tanta comida e tanta porcaria pra gente comer. E aí a gente come demais e isso dá desbiose. Aí vem um monjário que dá uma segurada no apetite das pessoas e aí a desbiose vai embora, entendeu? Então, assim, este é o meu viés. E, assim, tem muitos outros médicos observando isso também. A princípio, a gente achou que fosse piorar desbiose intestinal. E no fim das contas está melhorando para alguns pacientes. Tem pacientes que respondem muito bem, que aquela distensão abdominal toda vai embora, tá? Aquela barriga estufada. Não estou falando de gordura, eu estou falando de estufamento. Melhora, tá? Mônica, esse é o Dutch Test? É o Dutch Test. É necessário fazer ou somente uma vez é suficiente? Mônica, talvez uma vez por ano, tá? Porque a sua menopausa vai evoluindo, o seu corpo vai mudando. De um ano para o outro, você muda a composição corporal, você muda gordura, músculo, massa óssea, muda intestino. Então, assim, dependendo do caso, uma vez por ano, se ficar tudo bem, às vezes dá para espaçar um pouco mais, tá bom? Preciso tratar o intestino urgente. Todos nós precisamos, tá bom? O intestino está muito sensível aqui na nossa sociedade atualmente. Milene disse, doutor, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Por nada, Milene, tomara que te ajude bastante, tá bom? Legal. Vou marcar uma consulta com você. Manda uma mensagem no DM que a minha equipe está treinada para te receber, tá bom? Eu trato o intestino sim, tá? A minha especialidade é medicina de família. O médico de família é quem enxerga a pessoa ao invés de enxergar a doença, tá? Eu gosto de definir a especialidade assim. Tem casas doentes. Tem famílias que funcionam de maneira doente. Tem sociedades que funcionam de maneiras doentes. E aí a gente está tratando só o indivíduo quando o problema é da casa ou quando o problema é da sociedade, você está entendendo? Não faz tanto sentido. Aí só a pessoa toma bomba de remédio e o problema lá é a família disfuncional, tá bom? Pessoas que moram na Europa, como envelhecem? Não sei. Eu estou indo para a Suíça amanhã. E aí eu vou descobrir como o suíço está envelhecendo. Inclusive, pessoal, eu vou visitar uma clínica de longevidade, eu vou visitar a faculdade que o Einstein estudou, porque eles estão desenvolvendo um monte de estudo com célula-tronco lá e reversão de envelhecimento. Pessoal, envelhecer do jeito que a gente conhece atualmente vai mudar. Já está mudando, já tem ensaio clínico randomizado acontecendo nos Estados Unidos com reversão de idade dos olhos, você está entendendo? A próxima fronteira da medicina é fazer com que a gente desligue ou não capacite os genes que fazem a gente envelhecer. Isso já foi descoberto, isso virou prêmio Nobel. Eu tirei foto com a pessoa que ganhou esse prêmio Nobel aí na viagem do mês passado para Montreal, tá bom? E aí eu vou lá visitar a faculdade que o Einstein estudou, que também está estudando o rejuvenescimento celular, tá bom? Você atende online e contou que a dificuldade é exames e medicação. Na Europa, eu tenho uma farmácia de manipulação parceira em Portugal, Luana. E aí os pacientes por lá têm conseguido manipular por lá, tá bom? Os exames, às vezes a gente consegue uma representante na Suíça para mandar para vocês aí na Europa, tá bom? Mas tem alguns médicos que não se opõem. Os médicos portugueses desistem. Eles não vão pedir exame para você, tá? Os médicos ingleses, eles pedem sem problema, tá? Eu acho que eles já têm uma saúde um pouco diferenciada lá no sentido de que eles não ficam enchendo a paciência quando a gente pede exames amplos. Os médicos portugueses nem pedem, tá? Nem desiste, não vai rolar. Aí, às vezes, precisa comprar exames especiais, tá? Às vezes, dá para enviar do Brasil, sim. Você também trata hipotireoidismo? Com certeza, Zenilda, com certeza. Querido, você é endócrino, Dani? Não, eu sou médico de família, tá? Só que eu tenho uma grande apreciação por saúde hormonal. Eu estudo hormônios extensamente, tá bom? Eu vivo em Harvard. Eu fui esse ano estudar testosterona em janeiro. Em março eu fui estudar menopausa.
Esse ano eu já fui mais alguma vez? Não lembro mais, mas ano passado eu também fui estudar menopausa. Esse ano eu fiz o curso de demência de Harvard também. Então eu estou muito atualizado, tá? Eu adoro esses detalhes. A medicina é uma ciência muito bacana, é uma ótima época para ser médico no mundo, tá tudo acontecendo. Você é muito atencioso e detalhista. Muito obrigado, querida. A disbiose requer uma série de áreas. Você me falou seu nome, mas eu esqueci. A disbiose é o elo perdido da medicina. Todos os congressos que você vai atualmente, independente da especialidade médica, estão falando de intestino. Todos os médicos e todas as especialidades agora já estão tratando obesidade, tá? Então, a medicina começou a prestar atenção nisso agora, coisa que a medicina tradicional chinesa já sabia há mais de 2.000 anos, coisa que a Ayurveda já sabia há mais de 3.000 anos, tá bom? Então, agora a medicina nossa aqui, essa medicina de 150 anos, arrogante, está começando a dar uma abertura para o intestino, tá bom? Mas não tem certeza que muita coisa começa e termina por ali. Eu espiritual. Eu retirei todos os processados, leite, açúcar, glúten, jejum intermitente, água, mas mesmo assim a disbiose ainda permanece. É porque disbiose é um pouco mais complexo do que isso. Pode ser que nenhum desses alimentos estivesse contribuindo para o teu processo de disbiose, tá? E aí a disbiose agrava sintomas psiquiátricos, então piora a ansiedade, piora a depressão e vice-versa. Então tratar o intestino é muito importante sim, tá bom? Quero marcar consulta com você. Você está no Rio ou em São Paulo? Eu estou em São Paulo, tá? No Rio de Janeiro, eu só vou passear. Minha sogra mora lá, tá bom? Adoro ir no Rio de Janeiro, inclusive. Só que eu morro de medo de pegar a Avenida Brasil. Eu sempre passo com medo lá. Estou com todos os exames na mão. Maravilha. Manda mensagem. Marie maravilhosa. Eu nunca vi alguém malhar tanto igual a Marie, gente. A menina tá com uma força gigantesca. Olha, passe pela Holanda também. Eu só vou para a Suíça. Eu agora, dessa vez, eu sou aquele tipo de viajante que menos é mais. Eu faço quase nada, entendeu? Eu deixo acontecer. Que maravilhoso. Quero acompanhar a viagem. Bora. Bora. Começa amanhã. Tô pegando voo amanhã 1h, tá? Doutor, como médico de família trata a parte endocrinológica? Sim. Gente, o médico de família, ele resolve 70% dos problemas da população. Ponto. Aquilo que tem muita complexidade, a gente precisa de uma opinião especialista, tá bom? Mas o médico de família tem capacidade para fazer muita coisa. Muita coisa. Até parto no interior do Brasil, o médico de família faz. Não estou falando que é uma atribuição do médico de família, tá? Mas acontece. Fiquei super curiosa para entender esse estudo de família. Super interessante e a melhor forma... Eu atendo algumas famílias, tá? Eu vou à casa de alguns pacientes específicos. Alessandra, não sei qual é o nome da farmácia. As minhas secretárias podem te orientar, tá bom? A Patrícia disse, tô na pré-menopausa e a médica do SUS não pediu o exame de hormônio e receitou glicina 50 miligramas. Não entendi, tá? Glicina é um aminoácido, é bom, ajuda várias coisas, mas menopausa não, tá? A Marie se transformou também, tá? Se transformou. Maria Diane, oi Diane. Vem pro Rio pelo Santos Dumont, daí você precisa, costumo ir de carro, tá? Aí eu fico com mais mobilidade aí no Rio. Minha ferritina tá 11, menina, você precisa de repor esse ferro e entender por que você tá perdendo ferro, tá bom? Um dos sintomas da anemia ferropriva é o desânimo, é a fraqueza, é o cansaço, que agravam sintomas depressivos ou causam uma percepção de depressão, tá bom? Mas aí não é depressão, é deficiência nutricional. Médico de família atende criança assim, de 0 a 100 anos o médico de família atende, tá bom?
Todos os países têm a base do médico de família, tá? A mesma coisa nos Estados Unidos, a mesma coisa em Portugal, a mesma coisa na Inglaterra, a mesma coisa no Brasil. Só que aqui no Brasil o médico de família está muito restrito ao atendimento no SUS, né? Aí, às vezes, eles não têm muita ferramenta. Bom, pessoal, revisei tudo com vocês, tá? Deu aqui nossa 1 hora de live. Eu mal comi o meu café da manhã. Então eu agora vou tomar meu café da manhã e na próxima semana eu não vou conseguir fazer live, ou talvez eu faça a live na Suíça, tá? Vou ver, vou entender se a gente consegue fazer isso. Talvez eu faça lá no alto do Alpe suíço, para vocês passarem frio comigo, mas a gente tenta se ver sim na próxima semana, né, ou na outra, e a gente vai conversando mais sobre a menopausa. Eu entendi que vocês têm bastante demanda, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pela... Ó, surgindo duas aí, rapidinho vou responder. Queda de cabelo, me ajuda por favor. Gente, o tal da queda de cabelo é complexo, tá? Não é uma coisa não. São fatores nutricionais, são fatores hormonais, são fatores psíquicos, são fatores autoimunes, tem bastante coisa envolvida. Por nada, Mônica, um beijão pra você. Comecei a comer fígado e sardinha, resolveu o ferro. Fígado ajuda muito. Doutor, tô fazendo muito xixi durante a noite. O que devo fazer? Vou umas 3 vezes. Uma das questões de transição de menopausa é fazer muito xixi à noite. Outra coisa do xixi à noite é a apneia obstrutiva do sono. Você tem que ver se você tá não respirando. Pati, boa viagem, doutor. Obrigado, Pati. Exames detectou perdas de sangue pela urina. Tem que investigar então, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Baixar. Nossa, muita dúvida. Tá vendo, né? O público. De manhã. Quantos entraram? Tinha bastante. O fluxo ficou com uma retenção de 30, 40, quase a live inteira, Fabi. É esse o horário da manhã, público ideal, 4 pessoas falando que querem marcar consulta, entendeu? Sentir elas bem próximas. Próximas. Eu acho que deixar a câmera mais próxima ajuda. E é isso. Elas sofrem muito, entendeu? Tem demanda. E tem tanta desinformação. Os médicos são muito burros, entendeu? Tem mulher que fica puta da vida. Que os médicos são muito desinformados, não sei o que lá. A vontade de falar, filha, você sabe quantos R$1.000 eu invisto por ano para eu ter esse nível de educação? É bastante coisa. Eles acham que é normal, assim, entendeu?